Olá, pessoal. Eu sou José de Anchieta, sou mentor, treinador em vendas e especialista em negociação. Sou engenheiro eletricista, tenho mais de 40 anos de experiência. Já trabalhei do Oiapoque ao Chuí. Trabalhei em todas as cidades, desde o Amazonas até o Rio Grande, fazendo implementação de grandes obras de grande complexidade. E durante toda essa minha trajetória, eu tive a oportunidade de desenvolver as minhas habilidades em negociação estratégica. E hoje eu trago este tema: negociação. Por que negociação? Porque negociar pode não ser a nossa profissão, mas negociar, com certeza, faz parte da nossa profissão. E nós negociamos 24 horas por dia. Isso mesmo, nós negociamos 24 horas por dia. Negociamos ao acordar, negociamos durante o dia, negociamos quando vamos dormir e também negociamos quando estamos dormindo, não é? Nós estamos com o corpo em repouso, mas o nosso cérebro está processando constantemente, falando, negociando com a gente mesmo, negociando até com terceiros quando nós sonhamos. Por isto, a importância de todos nós, empresários, empreendedores, vendedores, vendedor, aprender a negociar. Porque não tem coisa pior do que você sair de uma negociação depois de ter assinado o acordo, assumido o compromisso entre as partes. Você, quando levanta-se da cadeira, vem aquele sentimento de que não deveria ter negociado. Aquele sentimento que deixou dinheiro na mesa. Por isso que é importantíssimo você fazer uma preparação antes de entrar num processo de negociação. Porque antes de você ir negociar qualquer serviço, qualquer produto, é importante que você faça algumas perguntas a você mesmo. Quais são essas perguntas? Pergunte a você mesmo: eu preciso negociar? Quais são os benefícios que eu vou ter se eu for negociar? Eu vou mudar da condição que eu estou hoje para uma outra condição melhor ou vou para uma condição pior? Porque não tem sentido você negociar e sair de uma condição A para uma condição B, onde a condição B ela é pior. Porque eu sempre falo que o não acordo também faz parte de um processo de negociação. Um outro ponto que eu destaco num processo de negociação é a questão do relacionamento. Não importa se você gosta ou não da outra parte, mas durante aquele processo que você está negociando, durante aquele momento que você está negociando com a outra parte, é importante que você mantenha um bom relacionamento. E eu costumo destacar um ponto muito importante com relação ao relacionamento. É uma outra pergunta que você tem que fazer a você mesmo antes de negociar. Qual o grau de importância do relacionamento futuro com aquela outra parte que eu estou negociando? Eu vou precisar manter um relacionamento futuro com esta parte? Isso é fundamental você definir. Por quê? Porque se você vê que manter o relacionamento futuro com a outra parte é importante, você tem que ver o equilíbrio entre o lado financeiro e o lado do relacionamento. Porque se você quer manter um relacionamento futuro com a outra parte e você visualiza que vai ter no futuro oportunidades de sentar à mesa de negociação com essa outra parte, onde você pode ter também algum benefício, é natural que você
diminua um pouco aquele sentimento de ganho, não é? Você compartilhe, você aumenta a pizza para que ao final todos saiam ganhando quando terminar a negociação. E o relacionamento, ele interfere no outro elemento muito importante, que é a comunicação. Quando você se relaciona bem com a outra parte, é natural que a comunicação seja uma comunicação ativa, onde as partes se entendem. Quando um fala, o outro para escutar, porque o escutar é olhar, entender e tomar uma ação. Porque se o relacionamento não for genuíno, se o relacionamento não for bom, a comunicação vai ficar prejudicada. Então é importante, dentro de um processo de negociação, você manter um bom relacionamento. Eu vou destacar um ponto que, com certeza, todos nós, na nossa família, no nosso relacionamento profissional, já passamos, já conhecemos e já vimos. São os litígios de separação de casal. Quando o casal vai separar, né, cada um vai seguir o seu outro caminho, cada um vai seguir o seu caminho. Quando o relacionamento é tóxico, não existe a comunicação e no final as pessoas não se entendem e o conflito fica instaurado. Por isso que eu digo, quando você for negociar, procure manter um bom relacionamento, independente da outra parte, porque o relacionamento vai melhorar a comunicação. Então, quando o relacionamento e a comunicação estão em equilíbrio, estão perfeitos, é natural que as partes consigam encontrar um acordo, um compromisso. As partes têm mais facilidades de chegar a um compromisso. E é importante que este compromisso seja bom para ambas as partes, porque você negociar e ao final o compromisso, o acordo só foi bom para um lado, com certeza o relacionamento futuro vai ficar prejudicado. Então, relacionamento, comunicação leva a um acordo que vai ser bom para ambas as partes. Isso é interessante demais. Eu falo sobre esse tema muito importante. Isso é fundamentado no modelo Harvard de negociação. O modelo Harvard de negociação, ele trata esses três elementos, relacionamento, comunicação e compromisso, como os elementos de processo de uma negociação. Então, o processo de uma negociação, segundo o modelo Harvard de negociação, ele é fundamentado nesses três tripés. Além desses três elementos, que a gente chama aí, como eu classifiquei agora, de elemento de processo, nós temos quatro outros elementos, que são os elementos de contexto, são os interesses. É importante que, quando você for negociar, você defina quais são os seus interesses naquela negociação. Quais são os interesses da outra parte? Aí você me pergunta: Anchieta, o que é que vem a ser interesses? Eu não estou entendendo. Aí eu falo um exemplo interessante. Uma mãe chegou em casa e tinha os dois irmãos estavam brigando. Só tinha uma laranja. Um dos irmãos pegou a laranja, o outro, quando viu, queria a laranja. E ficou brigando. A laranja é minha, eu quero, é minha. E a mãe, para resolver o problema, pegou a laranja, cortou ao meio, deu uma banda da laranja para um filho e deu a outra banda para o outro filho. Um dos filhos pegou um copo, espremeu a laranja, pegou o suco da laranja, jogou a casca fora, tomou o suco. O outro pegou o suco, a outra banda, espremeu o caldo no lixo e ficou com a outra banda para fazer o bolo. Aí você vê, se a mãe tivesse a preocupação de entender quais eram os interesses dos dois garotos, um teria ficado com a laranja por completo para tirar o suco e o outro teria ficado
com a casca da laranja por completa para fazer o bolo. Então é interessante que você defina quais são as opções, quais são os interesses das outras partes. Por quê? A partir do momento que você identifica quais são os interesses da outra parte, quais são os seus interesses, você define as opções, quais são as opções que eu vou ter para negociar. Você tem que aumentar o tamanho da pizza. Você definindo as opções, você tem que definir quais são os critérios, como eu vou validar aquele acordo, como eu vou validar aquele compromisso. E por fim, são as alternativas, que é muito importante antes de você entrar em qualquer processo de negociação, você definir quais são as suas alternativas caso você não chegue a um acordo naquela negociação. Porque, como eu falei, o não acordo também faz parte de um processo de negociação. Quando você vai para uma negociação e você sabe o que é que vai fazer caso não chegue a um acordo, fica fácil de você declinar. Fica fácil de você encerrar aquela negociação e procurar outras alternativas. Por isso que, quando for negociar, é importante você se prepare. É preparação, preparação, preparação. Porque quem não se prepara, quem não se planeja, o resultado final, com certeza, não é o resultado esperado. Eu espero que esse conteúdo, espero não, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser de muita valia para você, para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Boa tarde para vocês e muito obrigado e aquele abraço.